We have one mission at SunGrow Americas, transitioning the world to cleaner and greener energy solutions. The team is proud to have reached 20 gigawatts of clean power deployed across North, Central, and South America. One small step towards achieving clean power for all. Vence o Winner. 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 Vence o Winner com a gente. Vence o Winner. 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 Cara, vencer o Win. Bem-vindos de volta! Quem está aí fora, está escutando a minha voz, está sendo convocado para retornar para o auditório. Enfim, gente, não sei vocês, mas eu comi um bolo de cenoura ali. Foi briga ali, viu? Tava gostoso? Vocês gostaram do lanche? Tava bom, né? Por mais cofres assim, gente. Vamos lá, então. Olha, eu queria pedir para vocês uma ajuda. A Universidade de Brasília tem mandado aí para pessoas do setor um e-mail com uma pesquisa. A pesquisa é intitulada As barreiras para a adoção de energia renovável fotovoltaica em condomínios residenciais. Dá uma moralzinha lá, vai lá no e-mail, responde rapidinho, tá bom? É importante. Beleza? Bom, a gente vai, então, voltar aqui para o nosso evento com o nosso terceiro e último painel do dia do evento, tá? E, para isso, eu quero já convidar algumas pessoas aqui para o palco fazer parte dessa mesa. Primeiramente, o coordenador de armazenamento da Absolar, Marcos Vlatzis. É assim que fala, Marcos? Quase perfeito. Nunca vi gente com tanto nome difícil, Marcos. Como é que fala? Vlachit. Ai, vem cá. É complicado, eu não faço questão, não se preocupe. É russo? É croata. Croata. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Vou nem me arriscar, gente. Depois ele apresenta para vocês, se apresenta, tá? Nosso próximo convidado é sócio e vice-presidente da Energy, Nelson Tinoco. E o vice-presidente de negócios da Unicoba, Marcelo Rodrigues. E também o secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, José Sarney Filho. Hã? Ah, ele vai ser remoto. Tá, bacana. Ótimo. Gente, é o seguinte... Para começar, então, eu vou convidar o Marcos, tá? Que é diretor sócio da New Charge Projetos, né? Da empresa focada na implementação de soluções de armazenamento de energia elétrica e geração fotovoltaica, sediada em São Paulo. Ele foi diretor da Q-Cells, na Alemanha, diretor comercial na Winling, fala? Isso, da Green Energy do Brasil e cofundador e diretor comercial da Faro Energy no Brasil. Então, com a palavra, Marcos.
Eu iria parabenizar vocês, porque eu iria dizer que vocês que são o núcleo duro, né? As pessoas que realmente se interessam, que realmente vão até o fim. É exatamente essa determinação que a gente também precisa no nosso setor, sem dúvida alguma. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e parabenizar aos organizadores, o Ronaldo, a Celina, o Rodrigo, toda a equipe da AB Solar, parabenizar pelo evento e também agradecer para que a gente possa estar aqui com vocês e para que a gente possa trazer esses conteúdos e agradecer também a vocês aqui que estão conosco até agora, né, depois de um dia já cheio de informações e cheio de networking, muito legal. Obrigado pela apresentação, não preciso mais fazer. O nome do nosso painel é Inovação e, como vocês verão, a gente vai puxar essa inovação para um tema que é um tema que a gente tem uma grande fascinação, uma grande paixão, que é o tema de armazenamento. Então, tanto eu como o Marcelo vamos falar sobre armazenamento e o Tinoco vai falar sobre cases de sucesso com energia solar e outras tecnologias de uma forma um pouco geral. E é um prazer estar com vocês dois aqui. O Tinoco é pioneiro, desbravador do setor fotovoltaico aqui na região centro-oeste há muitos anos, ainda o conheci quando estive na Ingle. E o Marcelo é ferrenho defensor de inovações, também grande amigo meu, então eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Vamos lá. Acho que não preciso mais apresentar a AB Solar. Acho que essa parte a gente pula, vocês já sabem quem é, o que faz. Perfeito. Ok, armazenamento. Eu acho que todo mundo também tem uma noção do que é armazenamento. Evidentemente, estamos falando da possibilidade de não consumir energia renovável, principalmente no momento da sua geração, armazenar essa energia e usar ela para diferentes fins. Até aí, tudo bem. A gente também sabe que, em princípio, existem várias tecnologias como armazenar essa energia, tá? A gente não vai estocar vento, a gente vai armazenar energia elétrica, tá? E a tecnologia que hoje é mais usada é efetivamente armazenamento eletroquímico, ou seja, baterias. Isso também não é nenhuma novidade, né? Todos nós temos nossos celulares, nossos tablets, que na verdade nada mais do que um pequeno sistema de armazenamento. Tem lá um sistema de bateria de lítio, um software de controle e a gente faz algo com isso. O que tem de novo? Aquilo que tem de novo é, de um lado, o crescimento da geração renovável, principalmente solar fotovoltaica, mas da geração renovável em si. Essa geração ela traz, como vocês todos muito bem sabem, grandes vantagens, né? O menor impacto ambiental, uma fonte muito competitiva, mas a gente também sabe que ela tem uma particularidade, que ela não é despachável na maneira como você despacha uma usina hidrelétrica, uma térmica a gás, etc. Então, temos essa questão de usar armazenamento para despachabilidade. Isso hoje já acontece, por exemplo, na Califórnia, a gente encontra hoje sistemas de armazenamento de grande porte, aí estamos falando de centenas de megawatt-horas, que estão começando a substituir térmicas a gás no despacho no horário ponta. Então, a gente vê aqui uma série, não sei se esse pontador aqui funciona, mas uma série de aplicações de grande porte, né, onde efetivamente a gente usa sistema de armazenamento para tornar a rede elétrica mais eficiente, seja despacho no horário ponta, seja a estabilização de redes de transmissão. Um caso clássico é quando você tem uma região, você atende essa região por uma rede de transmissão e você tem, 10 dias no ano onde tua rede tem um gargalo, porque é alta temporada, Natal, etc., então, você teria, em tese, fazer uma nova linha de conexão, né, que é trabalho de 5 anos, impacto ambiental, etc., ou você coloca um sistema de armazenamento, né, porque são exatamente esses esgotamentos sazonais que a gente pode endereçar. Então, tem uma série, e a gente vai falar sobre isso com maior detalhes, tem uma série de aplicações naquela área, mas também temos, né, a visão do consumidor. Esse consumidor hoje, ele já virou, digamos, uma espécie de prosumidor, ou seja, ele já tem uma autonomia energética parcial, porque ele já tem um sistema de geração distribuída. Acontece quando a energia da concessionária cai, que não sei como é aqui, mas em Floripa, onde eu moro, no sul da ilha, acontece direto. Aqui nunca acontece, foi isso que eu pensei, foi isso que imaginei. Você nem sabe o que é.
Você nem sabe o que é. Então, esse fotovoltaico, por motivo de segurança, se desliga. Então, cadê nossa autonomia energética? Então, é lá exatamente, né, que a questão do armazenamento para o consumidor individual entra em questão. Ou, se você for pensar, no caso de muitos clientes comerciais aqui no Brasil, por exemplo, o Pará é um excelente exemplo. Uma tarifa A4 verde no Pará, hoje no Fora Ponta, durante o dia, gira em torno de uns 40, 45, talvez 50 centavos por quilowatt-hora. Na ponta, gente, é mais de R$4, e 10 vezes o valor. Então, nada melhor do que colocar um sistema de armazenamento, carregar esse sistema durante o horário fora ponta, para poder usá-lo na ponta, para também fazer coisas como gestão de demanda. E aí, se a gente for pensar um pouco mais para frente, daqui a alguns anos, provavelmente a metade de nós teremos um carro elétrico na garagem. O que é esse carro? É uma bateria sobre 4 rodas. A gente tem lá 100 kWh, 80 kWh, pelo menos 50. Isso dá para abastecer uma casa durante dias. Então, vejam, é essa fusão de tecnologias, né, que, na verdade, ela valoriza a geração fotovoltaica, né? Então, a gente deixa de ser aquela fonte meramente competitiva, barata, no bom sentido da palavra, né? E a gente se torna uma fonte despachável, né? Então, essa é, na minha visão, pelo menos, a visão e a inovação e a contribuição que a gente está trazendo. Gostaria de aproveitar também para cumprimentar um grande amigo meu e colega, o Francisco Maiello, que é um pioneiro também. Ele tem sido pioneiro, né, no solar fotovoltaico, e agora é outro pioneiro na área de armazenamento. Muito bom para você estar aqui. A gente vai provavelmente aprender com você. Esse aqui são números da Bloomberg, uma dessas famosas curvas da Bloomberg, que basicamente mostra o potencial de crescimento. E, independente de qual for o número, eu acho que é muito razoável afirmar que o estacionário, além da mobilidade elétrica, está em franca expansão, pelos motivos que eu acabei de explicar, né? Então, a gente vê mercados como Estados Unidos, Califórnia principalmente, né? Mas se imaginem, vocês têm térmicas a gás com 500, 600 megawatts de potência sendo aposentados e substituídos por grandes sistemas de armazenamento. A mesma coisa na Austrália, né? A gente vê mercados como a Alemanha, onde hoje 60% dos sistemas de GD abaixo de 50 kW-pico, na verdade, são sistemas híbridos com armazenamento, porque lá a compensação de energia não vale mais a pena. A remuneração que você recebe para injetar energia na rede elétrica, ela é tão baixa que é melhor você armazenar para poder consumir de noite. A gente vê mercados como a China, que possui, como vocês bem sabem, enormes usinas fotovoltaicas, que também tem um enorme problema de despacho, ou seja, eu não consigo escoar essa energia, eu preciso de um sistema de armazenamento para realmente poder inserir energia na rede elétrica. E a gente tem um mercado como, por exemplo, o Reino Unido, que faz coisas super interessantes. O Reino Unido, literalmente, é uma ilha, né? E tem restrições energéticas, ou seja, tem conexões com o continente europeu, mas elas são limitadas. Tem hoje mais ou menos 40% da sua energia proveniente de fontes renováveis variáveis e precisa de soluções de armazenamento para ação de rede. Então, estamos falando dos chamados serviços ancilares, que é basicamente controle de tensão, controle de frequência, e a galera se deu conta que um banco de bateria de grande porte, estamos falando de centenas de megawatt-horas, faz isso de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente do que uma térmica a gás, por exemplo, né? Então, isso é um pouco o panorama. E, claro, né, diante de todo esse desenvolvimento, no mercado global, a gente fica com a questão... E no Brasil? Né? No Brasil, eu lembro um pouco esses eventos de solar lá em 2012, 2013, quando a gente falou, oi, estamos aqui, já conseguimos oferecer uma solução. Então, o armazenamento no Brasil me parece que está um pouco nessa etapa, tá? A gente teve uma primeira leva de projetos PV. A gente tem pioneiros como o Francisco, como o Marcelo, que já atuam em projetos comerciais. E a gente tem uma série de desafios que, na verdade, são, eu vou falar mais sobre isso com maiores detalhes, desafios super positivos, no sentido de que são problemas que
resolver tanto na parte regulatória como na parte de tributação. Aqui eu só queria mostrar alguns exemplos de cases, só para deixar claro que não estamos falando de uma eventualidade futura, mas estamos falando de uma realidade. Então, a gente tem, neste momento, no estado de São Paulo, um projeto de 60 megawatt-horas em vias de implantação, um projeto que foi autorizado pela ANEEL no ano passado, justamente para sanar um esgotamento na rede de transmissão, daquela rede que atende todo o litoral sul de São Paulo, basicamente Santos para baixo. Tá? Vai ser provavelmente o maior projeto de armazenamento no Brasil, talvez até na América Latina. A gente tem vários projetos PID, como eu falei, como por exemplo esse segundo aqui, que é o projeto da usina Nova em Tubarão, Santa Catarina. Temos uma série de projetos de PID de menor porte. E, Francisco, acho que vocês fizeram o maior comercial até agora, né? 10 megawatt-horas no Rio de Janeiro para uma mineradora. Então, vocês veem que essas coisas já estão acontecendo. Tá? Não estamos falando de uma coisa daqui a 2, 3 anos, estamos falando do presente com uma perspectiva de crescimento para o futuro. Hoje, mais cedo, na abertura, o Rodrigo Sawaia descreveu o armazenamento como um canivete suíço, ou seja, uma tecnologia com inúmeras aplicações. E nesse contexto, vamos ver se eu consigo avançar. Me ajudem, por favor. Nesse contexto, é interessante a gente fazer aqui uma breve reflexão das perspectivas e das aplicações que, com aquilo que vê hoje, prometem ser as aplicações mais promissoras para o setor elétrico brasileiro, né? Lembrando que a realidade do setor elétrico aqui neste país, ele é bem diferente daquilo que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa e em outros países. Então, por exemplo, como eu falei antes, na Alemanha, o armazenamento residencial é bastante forte, na Califórnia também. Será que isso é uma coisa de curto prazo aqui no Brasil? Não sabemos, não fica óbvio, até porque o consumidor residencial ele paga hoje uma tarifa monômia, né? Não tem ponta, não tem fora ponta, não tem demanda, então possivelmente não seja tão grande. Mas a gente vê hoje, o que vemos hoje? Vou começar de baixo para cima. O custo do óleo diesel aumentou 50%, tá? Por megawatt-hora você consome mais ou menos, dependendo da máquina, do gerador que você usa, uns 270, 280 litros. Então, vamos fazer as contas. A gente está falando de um custo variável só do combustível na casa de uns R$1.500, R$1.600 por megawatt-hora, fora a operação, manutenção desse gerador. Quanto que custa o megawatt-hora de energia solar? 200, 300. Então, temos um delta de 1.300. Esse delta de 1.300, ele viabiliza uma solução de armazenamento para quem hoje opera um sistema isolado, ou seja, um sistema não conectado à rede. Isso são mais de 270 municípios na região norte do Brasil, são inúmeros produtores rurais, também aqui no centro-oeste, são empresas de mineração. Então, existe um segmento muito específico, porém extremamente promissor, onde a gente vê que o armazenamento, na verdade, ele viabiliza a substituição do gerador pela fotovoltaica. A gente, em cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina, fizemos vários testes. O quanto a gente consegue inserir fotovoltaico numa geração diesel, numa mini-rede abastecida por diesel sem bateria. E a gente percebeu que o limite está na casa de mais ou menos 10% de penetração do fotovoltaico. Por quê? Porque a carga varia, a geração fotovoltaica varia e a máquina termoelétrica, o gerador, tem uma certa inércia. Então, chega um momento onde você precisa de um banco de bateria para fazer, basicamente, a gestão da carga, né? E, por isso, esse segmento de micro-redes é super importante. Temos os sistemas para clientes individuais, hoje, principalmente, clientes comerciais em média tensão, que pagam ponta fora ponta, como mencionei o exemplo no Pará. Existem outros estados, Bahia, Rio de Janeiro, Tocantins, onde as relações fora ponta a ponta também parecem muito promissoras, né? E temos sistemas de grande porte. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje o Brasil possui de mais ou menos 2 gigawatts de térmicas a gás que foram contratadas em
específicos chamados reserva de capacidade. O que são essas plantas? Essas plantas, ela recebe uma remuneração pela disponibilidade dela. Ela não está aqui para gerar, ela está aqui para ser chamada. Esses pontos, esses picos de carga, eles geralmente acontecem de noite, principalmente no período seco, quando você tem uma restrição da geração hidrelétrica. E às vezes você não precisa de 12 horas de geração, às vezes você precisa de 60 minutos. Então, claramente, um sistema de armazenamento de grande porte, aí estamos falando de centenas de megawatt-horas, poderia prestar esse mesmíssimo serviço de uma forma muito mais competitiva. E já falamos de diferimento de transmissão e distribuição, que é aquele exemplo de São Paulo, enfim. O meu tempo esgotou, mas se eu puder tomar um minutinho, eu ainda queria falar sobre o seguinte. Hoje, o nosso pensamento regulatório funciona da seguinte maneira: eu tenho um gerador, eu tenho um transmissor, eu tenho um consumidor. O sistema de armazenamento, ele é o quê? Ele é gerador? Ele é consumidor? Também não. Mas ele consome energia, ele injeta energia. Então, o desafio regulatório que a gente tem, isso é muito, muito importante, a gente precisa definir esse agente de armazenamento, porque isso traz uma série de desafios regulatórios. Porque, por exemplo, hoje, se a gente for fazer um sistema de armazenamento de grande porte, a gente vai carregar ele com energia solar. Na hora de despachar esse sistema, a gente não teria mais o desconto na TUSD. Por quê? Não é uma fonte renovável. A gente teria uma usina fotovoltaica com 100 MB, a gente coloca mais 100 MB de bateria, a gente teria que cobrar o dobro da MUST, ou ao multiplicar a MUST, que é o montante do uso do sistema, não faz sentido. Então, essa questão do embasamento regulatório, ele é muito importante e ele é um dos temas principais do GT Armazenamento ao longo deste ano. Tá? Então, a gente está desenvolvendo, com a ajuda do Departamento Técnico Regulatório da AB Solar Carlos Donelas, um trabalho muito importante para explicar ao MME ANEEL o que é armazenamento e quais são as propostas regulatórias para as aplicações mais importantes que a gente enxerga hoje. Para encerrar, eu só queria ainda falar sobre esse assunto. 68% custo de nacionalização de um sistema de armazenamento. Gente, isso não é razoável. Tá? Se alguém quiser cobrar 70% sobre uma Porsche importada, tudo bem. Mas sobre uma tecnologia que contribui para modernizar o setor elétrico, isso não faz o menor sentido. Então, isso vai ser outra frente muito importante. A gente precisa aqui olhar todos os tributos incidentes. Então, a gente está preparando efetivamente um trabalho, uma frente onde a gente vai argumentar a questão do IPI, por que a gente tem uma incidência de IPI, gerador fotovoltaico e eólico não tem. A gente precisa, consequentemente, trabalhar a questão do ICMS, né? Sem isenção do IPI nada rola no CONFAS, a gente sabe disso. A gente precisa também olhar a questão do PIS/COFINS, pelo menos para os projetos de grande porte. Não faz sentido uma planta fotovoltaica usufruir do REID e a gente não. E, por fim, tem a frente II, que é mais uma frente individual de cada empresa. Então, a gente não querendo destruir totalmente o planejamento de tempo, obrigado pela atenção. Estou aqui para responder perguntas, esclarecer dúvidas. Muito obrigado. E, novamente, obrigado aos organizadores e patrocinadores deste evento por ter convidado a gente. Obrigado. O Marcos é nosso mediador, daqui a pouquinho ele vai coordenar esse debate. Só mais um pouquinho, gente. E agora nós vamos passar a palavra para o sócio e vice-presidente da Energy, Nelson Tinoco. O Nelson é engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência no setor de geração de energia, é também sócio da Caeté Empreendimentos Energéticos e sócio-presidente da IP Solar. Então, uma salva de palmas para ele, Nelson Tinoco. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aí a AB Solar pelo convite, né? Nós que somos aqui do Centro-Oeste. Mas, Marcos e Marcelo, eu estou triste, mas porque eu chego aqui um evento de energia solar, um evento de tecnologias novas e encontro um grupo gerador
na porta da nossa entrada. Celina, eu prometo, no próximo evento eu coloco a bateria lá. Ah, agora sim. Tá gravado. É isso, né? Então, quer dizer, a gente vem aqui, ótimo. Marcão vai ser cobrado, né? Vai ser cobrado, mas legal. E me pediram para falar sobre um case de sucesso. E um case de sucesso, eu garanto que eu estou olhando para a plateia, eu vejo todo mundo aqui como um case de sucesso. Porque todo esse pessoal que está no setor elétrico, de geração solar fotovoltaica, começaram praticamente eu e o sócio. E os negócios foram ampliando, todas essas empresas, né, seguiram num ritmo acelerado. E como é para falar de case de sucesso, eu também vou falar um pouco da minha empresa, né, que é um case de sucesso. Né? Como eu te falei, eu estou no setor elétrico há mais de 20 anos. Eu atuava como gerador de energia hidráulica, a gente tinha PCH, eu montei várias PCHs, várias CGHs, desenvolvendo desde o projeto inicial até a construção final e comercialização dessa energia. Mas a gente encontrou muita dificuldade na questão ambiental. Hoje é uma dificuldade, nós temos projetos de hidrelétricas que estão parados há 7 anos, 8 anos, com o Ministério Público em cima, com tudo, né? E não é bem por aí. Mas vamos dar sequência. Eu acho... Ajuda aqui, como é que passa aqui, Marcão? Bom, acho que passou 2... Volta... Não, é isso mesmo. Ok. Nossa sede é em Mato Grosso, né? No coração do Centro-Oeste. A cidade que é um ponto central da América do Sul. Hoje é a cidade que mais energia solar tem instalada, né? Ultrapassou os 100 megawatts na capital. E quando a gente fala de Cuiabá, é uma cidade de 700 mil habitantes, cara. Né? Então, quando a gente vê esse número, isso se compara com um bairro de São Paulo ou qualquer outro município. O Mato Grosso inteiro, para vocês terem ideia, tem 1,5 milhão de consumidores. É muito pequeno, né? É muito pequeno. Mas hoje a Energy já se expandiu. E eu acredito que todos nós aí, todos vocês, também estão se expandindo pelo Brasil. O mercado é enorme. Nós temos mais de 90 milhões de consumidores, né? E ninguém atingiu nada ainda, né? Esses números, a gente fala quando o Marcos, o Rodrigo falou que quando começou a B-Solar era 2, ele mais outro, né? Da mesma forma, nós começamos a IP e depois a Energy com meia dúzia de sócios e meia dúzia de funcionários. Hoje a gente já tem para mais de 80 colaboradores diretos, mais de 600 consultores. Só dentro da empresa a gente tem mais de 30 engenheiros. E tem alguns cabeça branca lá. Né? Nós temos um grande parceiro, que é a WEG. Né? Nós somos um 5 estrelas da WEG. O pessoal da WEG que está aqui é uma parceira de primeira linha. Né? E como a gente começou a crescer, a gente pensou que a gente tem que dar alguma coisa de volta para a sociedade. Quer dizer, a gente não só pensa em lucro, né? Então, quer dizer, o lucro é uma consequência, mas ele diz assim, ó, o Alexandre teve uma ideia, cara, desde o início, nós vamos ter um projeto social, tá? E hoje, Marcos, a gente já distribuiu, lógico, quando a gente fala nessa conta, para mais de 2 milhões de reais em conta de energia futura, né? Então, empresas como a ACC, como outros asilos, já receberam projetos nossos, né? É um retorno, né? E como também o CEO da nossa empresa vem do mundo das corridas, né? Nós somos a única empresa brasileira que está na Fórmula E, né? De carros elétricos. A gente está lá com a parceria com o Luca de Grazi, né? E estamos juntos aí para frente.
Agora vamos falar aqui de cases de sucesso. Esses cases que eu procurei mostrar aqui, eu especifiquei um setor que a gente atendeu muito bem, que é um setor de mineração, né? Essas empresas estão localizadas no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Essa aqui é uma indústria de calcário lá em Nobres, né? E do grupo Copacel. Essa é Calcário Mato Grosso, mas também é do grupo Copacel. É uma usina de 360 kW-picos, né? 3.800 módulos. E o que é que foi o grande diferencial? Que esse cara está no mercado regulado, mercado cativo, geração distribuída, né? Então, ele hoje, por exemplo, está tendo uma economia anual de mais de R$1 milhão, R$1.200.000. Ainda do mesmo grupo deles, né? A Copacel Nobres, outra unidade aí com mais de 5.000 módulos, né? Isso aqui é tudo, né? A gente teve um cuidado enorme, porque tem uma questão muito grande aí de pó, né? Essas usinas aí produzem um pó muito grande, são britadores, moinhos e tudo, né? Então a gente procurou afastar um pouco do centro de produção para que elas pudessem evitar essa questão desse perda de energia. Também, olha aí, quase 1.800.000 de economia. Dá para passar esse filmezinho aí para nós ou só apertar aqui? Nós fizemos aqui um investimento de mais de 3.000 placas. No nosso ramo de atividade, que é mineração, que é uma atividade industrial, o custo de energia elétrica é um dos maiores custos que existe no nosso setor. E com esse investimento, a gente reduziu drasticamente nosso custo de energia elétrica. Com esse investimento em energia fotovoltaica, nós estamos muito felizes com o retorno financeiro. E com isso, nós estamos investindo novamente em energia, ampliando essa usina em mais de 20%. Bom, aí muita gente diz o seguinte: olha, a energia solar no Mercado Livre não funciona, não tem tarifa, né? Tal. Essa empresa apostou. É uma empresa que está no Mercado Livre, aquelas outras estavam no mercado cativo, né? E eu sempre digo para esse pessoal: olha, cara, você precisa de uma vacina, né? Está tão em moda a vacina, né? Então, não é você ter 100% da sua capacidade, mas se você tiver 30%, 40%, aqui essa unidade a gente só consegue atender 20% do consumo dele. Mas, com isso, ela é uma unidade que é geração e carga casado. Então, ele já economiza com a TUSD dele lá do transporte, fora a ponta de energia. E foi um case de sucesso. Eles trataram a próxima usina, não é essa que é deles, mas essa usina aqui é daquele mesmo grupo, uma no Mato Grosso do Sul e outra lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Então, o setor de mineração está apostando forte nesse setor de geração solar fotovoltaica. E eu considero isso como cases de sucesso, né? Era isso que eu tinha aqui para apresentar, mais um resultado financeiro. E obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigada, Nelson. Bom, eu passo agora a palavra para o vice-presidente de negócios da Unicoba, o Marcelo Rodrigues. O Marcelo, que é engenheiro eletricista pelo UFMG, com MBA em formação de orientadores pela FDC. Ele tem sólida experiência em projetos inovadores nas áreas de tecnologia e infraestrutura em organizações nacionais e multinacionais.
é líder no posicionamento da Unicoba de fabricante de baterias para liderança em soluções de armazenamento de energia nova. Marcelo, é com você. Obrigado. Agradecer ao Marcos aqui o convite mais uma vez, a Bessolar, o Rodrigo, e sem dúvida nenhuma nós estamos com um núcleo duro aqui, né, que é questão de resistência, e falar um pouco do desafio aí do armazenamento que a gente tem feito no mercado, em soluções que a gente considera que, como o Marcos colocou bem, já não são mais P&D, já não são pesquisa e desenvolvimento, não são a prova de uma tese, são soluções comerciais que a gente tem feito do ponto de vista do mercado. Tudo que passou. Tá. Eu estou apanhando aqui com a Adriana. Senão eles passam para ti também. Então, vou passar para mim, então. Pode passar? A gente acredita de verdade, como foi dito aqui pelo amigo da Energisa, que energia renovável transforma vidas. E como é que realmente a energia pode fazer isso, como poder de transformar, né? E a gente acha que o armazenamento tem um papel importante dentro desse processo. A gente vai discutir isso aqui agora. Mais um. Um pouco da companhia, nós somos, primeiro, assim, uma companhia nacional. Então, nós somos um produtor hoje de 2 divisões no Brasil. A gente tem uma divisão importante de iluminação profissional, chamada LEDstar, e uma divisão já desde 78, chamada Unipower, que a gente está no negócio de bateria. Nós estamos no negócio de bateria desde 1978. A gente está tentando aproveitar agora esse movimento para deixar de ser só uma empresa de bateria, para posicionar de maneira muito forte na questão de armazenamento de energia. Pode mudar. Nós temos uma fábrica em Manaus, outra fábrica no sul de Minas, tá, em São Paulo, mas eu vou mostrar a importância aqui do Centro-Oeste no nosso processo de inovação. Tem projetos que nasceram aqui, que têm sido levados para o projeto nacional. Podemos passar de novo. Deixa eu ver se eu assumo aqui para ficar mais dinâmico, né? Agora peguei a manhã. Alguns clientes nossos, agora deu certo aqui. Vamos falar sobre sustentabilidade. Tem se dito muito sobre sustentabilidade. Para a gente, sustentabilidade é uma coisa simples. Sustentabilidade é quando você consegue transformar a vida das pessoas para melhor. E a gente acredita com uma coisa chamada infraestrutura social, ela é transformadora. Infraestrutura social passa por energia e conectividade. A gente vai ver alguns projetos aqui que tem tudo a ver com isso, e só foi possível através das soluções de armazenamento. Um projeto que não tem muito a ver aqui com solar, mas só para colocar, esse projeto foi fechado semana passada pela nossa divisão de iluminação. O Mato Grosso foi o primeiro estado do Brasil que tomou a decisão corajosa de substituir todo o processo de iluminação pública do estado por uma solução única. E a gente foi exatamente o vencedor. Quando eu falo coragem, eu falo de coração em ação. O que a gente tem visto no Brasil, quer dizer, do ponto de vista de ter efetivamente, né, um conceito de energia sustentável, tem que pensar como é que eu utilizo ela melhor. Então, um projeto aqui, esse é um projeto pioneiro também, de novo, como é que o Centro-Oeste tem puxado a gente no processo de transformação. E agora vamos falar de bateria. Eu quero que vocês anotem uma frase, que não é minha, é de um colega que acho que todos conhecem bem, o Gustavo Dalsol, e essa frase ele define muito bem o que é armazenamento para a gente. Tá? Armazenamento para o sistema de energia, assim como o telefone móvel teve para a indústria de telecom. Consegue entender o poder dessa frase do ponto de vista de transformação? Quer dizer, quando eu falava de ponto de telefonia fixa, quando entrou o celular, mudou o jogo. Quando colocar armazenamento, a gente vai entender que o sistema de energia vai mudar completamente. Essa é a provocação que a gente tem visto aqui, de maneira tímida, nós estamos exatamente no início desse processo de transformação, mas eu não tenho dúvida que ele é transformador, né? Ele vai mudar realmente essa questão do ponto de vista de utilização do conceito de energia. E vamos pensar o dia de hoje. Como é que foi o dia de hoje? A gente viu na parte de manhã um ambiente político preparado, entendendo, tá certo, o valor da renovável, principalmente a solar. A gente viu depois que, vou entender assim, o mercado tem um potencial enorme de crescer. Vimos também, em bastante positivo, né, a distribuidora falando que está preparado para atender esse movimento. Vocês concordam comigo? Tem dinheiro. O que é que muda o jogo? O que muda o jogo é bateria. O que muda o jogo é armazenamento. Esse é o próximo passo. Como é que vocês conseguem pensar em colocar armazenamento no projeto de vocês? Isso é real ou não é? Vamos tentar mostrar aqui rapidamente isso. Primeiro ponto, a gente fabrica no Brasil. Nós estamos fabricando baterias estacionárias de lítio ferro fosfato no Brasil. Vou passar aqui. Eu vou pular aqui, porque eu queria defender o lítio.
o lítio ferro-fosfato como a melhor alternativa hoje tecnológica para armazenamento. Eu não tinha combinado nada com o amigo da Energisa, acho que ele fez uma senhora defesa de tese sobre o benefício de lítio, concordam comigo? Fez a propaganda de graça. Nós demoramos 2 anos para convencer o Ministério, através do trabalho, de novo, do Centro-Oeste, liderado pela Energisa, para convencer que lítio era melhor que chumbo. Em século XXI, correto? Isso foi um divisor de águas para a gente. Então, não estou aqui provando que a questão do lítio, do ponto de benefício. E vamos falar alguns projetos agora que são viáveis comercialmente, a partir desse ponto. Primeiro, a indústria de telecom. Todo mundo sabe que numa estação radiobásica tem uma bateria de chumbo, perfeito? Para o 5G, vai ser só lítio. Nós já estamos fazendo um retrofit dos principais sites das operadoras de chumbo para lítio, para ela ser o core, ou seja, o ponto de concentrador da rede 5G. Está sendo substituído. Por que isso? Porque, efetivamente, eu tenho muito menos problema de operação, o investimento é um pouco maior no início, mas eu tenho um ganho enorme de operação, e tem exatamente a questão de disponibilidade. E mais, isto era backup. A Energisa, desculpa, as concessionárias estão entendendo que isso pode ser uma fonte, né, de solução de energia, efetivamente, para as torres. E o mais bacana, esse passo que foi dado. Não existia no Brasil solução off-grid em telecom, para torre. Okay? A TIM fez um desafio, nós estamos colocando 1000 torres off-grid no Brasil. Rodovia e regiões remotas do Brasil. Nós estamos falando aqui de uma solução de uma mini usina com bateria, com autonomia de 48 horas. Isso aumenta o poder, que a gente está falando de infraestrutura social, de conectividade. O que a gente precisa absurdamente aqui? Parceiros que ajudem a ter capilaridade nacional para instalar isso. Tem muita torre no Centro-Oeste, tem muita torre no Norte do Brasil. Como é que os parceiros entendem isso? Entendendo que a bateria agora tem uma característica. Ela não é mais positiva e negativa igual ao chumbo. Ela tem um nível de sofisticação, que não é igual lançar um foguete da NASA, mas ela é muito mais do que só fazer ligar positivo e negativo. Então, o processo é de capacitar a rede para estar fazendo isso. Esse é um projeto que eu acredito que não é no Centro-Oeste ainda, mas um potencial absurdo. É só uma godoeira na Bahia, que nós estamos fazendo uma solução de armazenamento com uma solução fotovoltaica, numa solução 100% off-grid, e colocando, as palavras aqui também ficam muito incomodado com gerador a diesel. Toda vez que eu vejo gerador a diesel, me dá nervoso, né? Nós estamos diminuindo a questão de emissão de carbono. Essa algodoeira está sendo certificada na Europa como um diferencial, tá certo, de ter um produto sustentável. Okay? Então, não preciso dizer o que se agrega no agrobusiness aqui, se eu pensar esses projetos, de novo, que a gente pode pensar em bateria, caso real. E aqui vamos falar alguns projetos que nós temos feito também de sistema isolado. Para quem conhece sistema isolado, pela regra do regulador, do Ministério da Energia, já ouviram falar de ZIGFI? Um nome horrível. Chama Sistema Individual de Geração Fotovoltaica Intermitente. Isso é a forma que a distribuidora coloca, e a gente está usando isso aqui para ressignificar. O que nós estamos ressignificando na vida das pessoas? E foi interessante porque na COP26 foi levado esse projeto Mais Luz para o Amazonas, isso é subsidiado para o governo, 90% do governo federal, 10% da distribuidora. Dos 3 casos apresentados, 3 são soluções de armazenamento nossa. E aonde foi apresentada aqui, a Ilumina Pantanal, que foi o primeiro, foi pioneiro, ganhou o prêmio de melhor projeto de fotovoltaico do mundo. Nós estamos fazendo Rondônia, estamos fazendo agora Mato Grosso, Tocantins, e o meu desafio no hora ali é conquistar o Amazonas, o Pará e a Enel em Goiânia aqui, certamente a gente deve ter novidade em breve. Quer dizer, então a gente tem aí um modelo, de novo, a gente precisa de muito parceiro para ajudar nesse processo, a questão de capilaridade, o desafio de operação, o aprendizado que a gente tem tirado desse modelo tem sido extremamente interessante. Esse é o Ilumina Pantanal, que foi já apresentado, né? Esse é um projeto muito interessante também no Acre. Tá? Essa é uma mini-rede. Esse aqui é um conceito importante. A gente acredita em usinas híbridas. Não necessariamente ela vai ter uma única fonte de geração. Essa aqui é uma comunidade com 750 habitantes, que lá nós temos uma fazenda, uma usina de 1 mega, e uma estrutura de 800 kg de bateria, suportando. Esse projeto do governo federal chama Mais Luz para a Amazônia. Nós transformamos ele em Sempre Luz. A comunidade nunca teve o conceito de Sempre Luz. Você ter luz 24 horas por dia, tá certo? E o que é que isso traz de transformação e benefício para a comunidade?
E aqui até a provocação. Esses são 2 caminhãozinhos elétricos com bateria que podia estar na porta aqui não queimando diesel. Tá certo? Do ponto de vista de modelo, ele está sendo desenhado para ir para shopping center para dar recarga de carro elétrico. Tá? E um modelo super interessante para regular a rede também ao longo, tá certo, da rede da Energisa, também pensando exatamente o benefício de armazenamento em outras aplicações, além só da questão de sistema isolado. E quando a gente começa a falar, quer dizer, aquilo está bem resolvido, o sistema isolado para a gente está bem resolvido. Agora é escalar. Como é que a gente consegue colocar isso em produção? E nós estamos vendo sistemas de maior capacidade agora, são ambientes aí realmente em containers, né, para ligar efetivamente, né, em clientes aí do mercado cativo, onde você pode estar tentando fazer do ponto de vista de peak shave, load shift, trazendo benefício para ele e trazendo, logicamente, né, a melhor utilização desse recurso. Também casos já em clientes residenciais, né, é viável agora com inversores híbridos, a gente tem uma regulamentação que começa a ser a favor, soluções aí que consigam colocar bateria. Todo mundo que já tem uma experiência de fotovoltaico, né, quando efetivamente acaba a energia, fala, por que acabou, como é que a bateria pode ser um ponto de convergência nesse sentido? Acabando meu tempo aí. E o que a gente acha que tem, né, com a nova resolução, quer dizer, do tudo que eu falei, quer dizer, tem um governo que tentando apoiar, tá certo? Dinheiro de financiamento, né, um mercado preparado, como é que o modelo regulatório ajuda a gente a acelerar nesse processo do ponto de vista da adoção de tecnologia. Então, acho que era um pouco disso. A gente tem efetivamente feito um trabalho real, histórico de operação absurda, que a gente precisa muito trazer parceiros, interessa muito para a gente fortalecer a nossa posição no mercado local. Fica aqui também o reconhecimento, não sei se o pessoal da Metal Light está aqui. Né, super parceiro nosso em Goiânia, que tem ajudado a gente a montar as estruturas, tá certo, para levar esse sistema isolado no Brasil. Quer dizer, o desafio é integrar esse ecossistema. Nós não estamos falando de bateria, estamos falando realmente de uma solução completa, onde a gente precisa ter essa, do ponto de vista de sinergia, do ponto de vista de operação, e o desafio grande do ponto de vista de colocar isso para funcionar. E o que a gente coloca é, sim, realmente eu penso cada vez mais, quer dizer, o desafio de descarbonizar, né, passa porque a Bessolar está fazendo, e a única maneira de acelerar isso é efetivamente, tá certo, com bateria, costumo falar, bateria é o divisor de águas. Comecem a recorrer, tá certo, a alternativas de bateria e pensar em projeto de vocês. Vocês vão ver que vai começar a ser um diferencial do ponto de solução e de benefício para os seus clientes. Ok? Obrigado. Marcelo, muitíssimo obrigada pela sua contribuição, viu? Gente, só um lembrete, quem estiver em casa nos assistindo, quiser mandar a pergunta, daqui a pouquinho nós temos o debate, e quem estiver aí na plateia também já vai formulando, que a gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá, Marcos? Agora, gente, para participar também desse Absolar Meeting, o secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, José Sarney Filho, mandou um vídeo para a gente, nós vamos conferir nesse momento. Saúdo calorosamente os participantes deste encontro e agradeço à Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, pelo convite para contribuir com os debates. A mudança do clima é, ao meu ver, o maior desafio do século, quiçá de todos os tempos, para a humanidade. E o Brasil, por suas condições naturais e seu histórico de protagonismo internacional, quando se trata de meio ambiente, tem um papel central nessa questão. A agenda da conversão energética é fulcral, sob aspectos que vão desde a soberania político-econômica das nações até, e sobretudo, a transformação tecnológica necessária ao desenvolvimento sustentável das sociedades, de forma a garantir um futuro seguro para a humanidade frente aos desafios do aquecimento global. Nessa agenda, a expansão das fontes renováveis, notadamente a solar e a eólica, é condição essencial e urgente e deveria ocupar um lugar de primazia nas políticas públicas nos 3 níveis de entes federativos, nacional, estadual e municipal. A incidência da radiação solar e do vento em nosso território explicitam uma vocação que não pode, de forma alguma, ser menosprezada sob o risco de perdermos o bonde da história. Aqui no DF, na gestão do governador Ibanez Rocha, levamos muito a sério a emergência climática. Fizemos o inventário das emissões antrópicas por fontes das remoções por sumidouros de gases de efeito estufa.
Foram utilizadas nesse trabalho as melhores práticas internacionais alinhadas com as diretrizes do IPCC. O inventário é um instrumento fundamental para orientar a gestão das políticas de clima, oferecendo uma base qualificada de subsídios. Com isso, elaboramos uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas no Distrito Federal, a chamada Contribuição Distritalmente Determinada, que é apoiada pelos planos de adaptação e de mitigação. Trata-se de uma poderosa ferramenta para apoiar o cumprimento dos objetivos previstos na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, seu Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Ressalto que o inventário e a CDD, bem como os planos de mitigação e adaptação, estão disponíveis no site da Secretaria para todos aqueles que quiserem aprofundar no conhecimento das informações e estratégias distritais. Preparamos o plano de enfrentamento dos impactos adversos das mudanças climáticas do clima para reduzir as vulnerabilidades e ampliar a adaptação, que se apoiou em informações de impactos identificados pelo processo de regionalização dos cenários globais. Contamos com o apoio do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que analisou cenários de regionalização para a região do DF e entorno, usando os dados de modelos climáticos globais. Entre os principais impactos previstos está a redução de água de reservatórios, que afetará a disponibilidade hídrica. Haverá menos chuva durante as 4 estações do ano, aumento de dias de estiagem e ondas de calor. No setor de energia, teremos maior consumo de eletricidade e com dias mais quentes, com uma menor disponibilidade hidroelétrica e maior disponibilidade de radiação para energia solar. Nesse momento de compartilhamento de experiências, vou falar das ações de transição energética no Distrito Federal. A criação de estratégias para a promoção da energia fotovoltaica é um dos objetivos da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal no projeto City Nova, Cidades Sustentáveis no Brasil, através do planejamento urbano integrado e tecnologias inovadoras. Como parte do projeto, desenvolveu-se, numa primeira etapa, a análise de experiências internacionais de fomento para o uso da fonte solar, o mapeamento do arcabouço regulatório nacional nas esferas federal e estaduais acerca do tema, o mapeamento dos principais atores do mercado, focando tanto na regulação quanto na operacionalização da cadeia de produção. Esse estudo serviu como base para a segunda fase, onde as recomendações regulatórias, modelos de negócio e avaliações financeiras foram apresentadas a especialistas por meio de mesas redondas e entrevistas, com o objetivo de viabilizar, incluindo regulação, financiamento e governança, a inserção e os refinamentos dessas estratégias com o objetivo de alavancar o mercado de energia fotovoltaica na capital. Devo dizer que a Absolar é uma importante parceira nesse processo e participou ativamente das mesas de debate sobre negócios. Em seguida, foi realizada a avaliação de locais para a instalação do piloto de um complexo de geração de energia solar da SEMA. Foram realizados 2 diagnósticos, um para ações imediatas e outro para futuras, que avaliaram os melhores locais para a instalação dos equipamentos, as características estruturais, tipo de cobertura, disponibilidade de área de telhado, orientação e inclinação para as estruturas de suporte, sombreamentos e locais potenciais para a colocação dos painéis, produção de energia demandada e potência fotovoltaica a ser instalada. Para o projeto piloto, foram selecionados 4 locais para a instalação de sistemas geradores, cujos projetos básicos estão prontos. São eles:
uma usina no Parque de Águas Claras e sistema de geração no Hospital Público Veterinário do Parque do Cortado, no Parque Ezequias Eringuer e no Parque Dom Bosco. O processo para a contratação da empresa para realizar a instalação do complexo de energia solar está em curso e a execução será iniciada já nos próximos meses. A energia gerada atenderá a demanda de 56 prédios públicos, 42 parques distritais, Jardim Botânico de Brasília, Jardim Zoológico de Brasília, sede do Instituto Brasília Ambiental, sede da Secretaria do Meio Ambiente e 10 escolas públicas. Serão instaladas ainda 2 unidades de carregamento para veículos elétricos, sendo uma na sede do Jardim Botânico e a segunda na Fundação do Jardim Zoológico. Essas unidades serão abertas aos frequentadores desses espaços. A geração será suficiente para suprir integralmente a demanda de energia elétrica dessas unidades consumidoras, na prática, zerando as contas da eletricidade. A economia de recursos públicos será monitorada e usada como motivação para impulsionar o aumento do uso de energia solar fotovoltaica para órgãos públicos, sendo estimulado o incremento de capacidade de geração da usina de Águas Claras para fornecimento a mais órgãos com financiamento direto do governo ou mediante novas parcerias. O caráter inovador do arranjo institucional para a distribuição da energia, beneficiando diferentes prédios públicos, será amplamente divulgado. Além disso, foi elaborado um guia metodológico para orientar a implementação desses sistemas e inspirar outros governos locais que tenham interesse em desenvolver projetos na área. Ademais, a Companhia Energética de Brasília está trocando toda a iluminação pública por LED e prevê fornecer toda a iluminação pública por produção solar nos próximos 2 anos. Essa transformação no setor energético, que se insere como parte fundamental na luta contra a mudança do clima e para a proteção do meio ambiente, não é apenas uma questão de preservação, significa também oportunidades de negócios, inovação, desenvolvimento sustentável, crescimentos e novos empregos de qualidade. Assim, o escopo do nosso trabalho representa o que todas as políticas públicas devem, de forma integrada, buscar: uma sociedade mais saudável, justa e igualitária, com melhor qualidade de vida para todos os cidadãos. Agradeço e faço votos de sucesso para este evento e para todo o setor. Muito obrigado. O nosso muito obrigado, então, à participação remota do secretário de Estado do Meio Ambiente do DF, José Sarney Filho, e nesse momento nós abrimos espaço para o debate. Quem quiser fazer pergunta, nosso mediador é o Marcos, e fiquem à vontade, bom debate. Perfeito, muito obrigado. E a gente gostaria de convidar vocês de tirar dúvidas, fazer perguntas. Toda pergunta é bem-vinda, por favor. Felipe, né? Passa o microfone. Boa tarde. Meu nome é Felipe Avance, eu sou gerente de engenharia da Alexandria e queria direcionar uma pergunta para o Marcelo a respeito das baterias, né, de lítio. Como é que estão os estudos, Marcelo, referente à vida útil da bateria pelo despacho, né? Como muda a característica do sistema, ele vai carregar por um período e descarregar, né, de forma contínua, isso diariamente, né? Então vai acabar forçando mais essa bateria, né, esse banco para na curva de carga e descarga, e o que acaba reduzindo a vida útil dela. Não sei como é que estão os estudos frente a isso. A gente tem comprovado, tá, do ponto de vista de testes de informações lá certificadas e alguns testes aqui já no Brasil, junto com a Inmetro. Primeiro, a bateria é definida o seguinte: muito mais do que vida útil, nós falamos em ciclos.
Nós falamos em uma ciclagem normal de uma bateria de chumbo, né, que tem toda a preocupação, de preocupação de temperatura, ambiente, nós estamos falando aí em torno de 500 ciclos. Nós estamos falando de uma família de baterias de LFP em torno de 4.000 a 6.000 ciclos. Depende da profundidade que você define, da descarga dela, tá? E do ponto de vista que a gente tem comprovado em regiões bastante hostil. Tá? Nós estamos falando aqui em regiões aqui que o desenvolvimento aqui não foi fácil. De novo, o Marcos coloca, o Brasil é diferente, né, Marcos? E a situação da Amazônia, né, nós estamos pegando projetos na Amazônia com características muito, muito difíceis, na região também do Maranhão, tá? Na região ali do ponto de vista de Barreirinhas, e a gente tem visto o seguinte, quer dizer, a provocação é que baterias vão funcionar em torno de 10 a 15 anos. Tá? Esse sistema que nós estamos falando aqui então, já está em operação há 10 meses, alguns a 12 meses. Nós temos um caso com a operadora que está há 4 anos em produção. Okay? Então, a gente está bem confiante que é uma questão de uma vida útil. E a gente vê que essa é a única alternativa para uma alternativa solar, que eu preciso ciclar todo dia. E o que tem acontecido, né, do ponto de vista de quem tem experimentado, né, algumas preocupações sobre exatamente a compatibilidade com os inversores, tá certo? O que nós tivemos que fazer adaptação de conector, de proteção de placa. Então, são processos aí que a gente tem tirado, mas vamos falar em torno de 10 a 15 anos, né, do ponto de vista de uma utilização bem feita do ponto de vista da tecnologia. Se eu só poder complementar, um momentinho só. Aquilo que a gente determina, né, a vida útil, como o Marcelo muito bem falou, é profundidade de carga, número de ciclos, temperatura é resultado também da corrente de carga e descarga. Os perfis aqui estacionários que a gente tem são relativamente conservadores quando você comparar, por exemplo, com mobilidade elétrica. Tá? No carro elétrico, quando você pisa fundo, quando você recupera um dia, o perfil de carga e descarga é muito mais agressivo, você também geralmente não tem uma mente de temperatura controlada, portanto, na verdade, do ponto de vista elétrico-químico, o perfil estacionário, mesmo numa região quente, é um perfil muito mais conservador do que você vai encontrar no carro. Só para complementar, por favor. Boa tarde, me chamo Fábio e a minha dúvida é com relação ao acesso dessas baterias a efeito de orçamento para o microempreendedor. Bem colocado, tá? A gente já está fabricando no Brasil, a gente tem escala de produção, tá? E nós estamos colocando isso já em alguns distribuidores de uma maneira muito forte, né, Caio? Caio é meu gerente comercial aqui, então conta aqui, procura a gente, né? Já tem até distribuidor fazendo OEM com a gente, ok? Então tem aí, fica tranquilo, não é microempreendedor, queremos exatamente pegar esses projetos, né? E mais do ponto de vista seguinte, como é que a aplicação, como é que a gente pode ajudar você a viabilizar ela, né? E esses casos ajudam a gente a experimentar para escalar, né? Conta com a gente, né? A gente já vê como é que pode atender. Boa tarde, meu nome é André, eu queria direcionar minha pergunta ao Marcos. Marcos, a gente vê que na discussão de armazenamento, a gente, na grande maioria dos casos, ouve falar basicamente armazenamento químico, né? Eu queria entender por que a gente não se discute mais, por exemplo, o armazenamento em energia potencial gravitacional, mesmo no sistema hídrico, ou até mesmo com contrapesos, né, que são sistemas de armazenamento mecânicos, onde a gente contaria com uma vida útil mais prolongada da bateria, digamos assim, e a gente poderia ter, até mesmo na questão de manutenção, uma facilidade. Por que a gente não escuta muito esse debate? O grande foco é no armazenamento químico, que tem o seu gargalo ali, a vida útil, né, e o seu preço de custo. É uma ótima pergunta. E a gente sabe que existem projetos, principalmente com armazenamento gravitacional, mas também, por exemplo, armazenamento térmico, que são alternativas promissoras, interessantes. Tá? E também gostaria de deixar bem claro é que no trabalho que a gente desenvolve pela associação, nós somos agnósticos. Tá? Ou seja, a gente, em hipótese alguma, vai dar prioridade a uma tecnologia versus a outra. Agora, se a gente for olhar o que está acontecendo no mercado, tem uma realidade. E a realidade é a seguinte, a gente tem hoje um setor global de mobilidade elétrica que sim precisa de baterias de lítio pela questão da densidade, da relativa densidade energética. Uma pessoa. Tá? Então você tem uma gigantesca cadeia produtiva de lítio e as nossas aplicações, por muito promissoras que elas sejam,
em termos de volume total do mercado, são menores do que a mobilidade. Então, basicamente, está tendo uma onda, né, de tecnologia de lítio e a gente está surfando basicamente essa onda. Tá? Gostaria de mencionar que também existem, especificamente para o armazenamento estacionário, outras tecnologias interessantes, como, por exemplo, baterias de fluxo. Tá? Mas aquilo que a gente realmente vê é que simplesmente pela existência da cadeia produtiva, tá? Mas também pela modularidade, sabe? Um módulo de LFP, como o Marcelo bem falou, são 3.6, 3.8 kWh. Eu quero um sistema residencial, eu boto 5 módulos. Eu quero um sistema comercial, eu boto 100, 200, 500 módulos. Uma vez que eu instalei, o único UEM que eu vou ter, a única operação, manutenção que eu vou ter, além da supervisão remota, é provavelmente fazer o UEM do sistema de climatização e de combate ao incêndio, né? Porque não tenho mais nenhum componente mecânico lá dentro, né? Então, novamente, o trabalho institucional que a gente desenvolve é aberto, somos agnósticos, todos que querem contribuir, super bem-vindo, né? Agora, em termos, digamos, de tendências do mercado, de fato, a gente vê pela disponibilidade e pela modularidade uma certa preponderância de baterias e principalmente de lítio. Mas o futuro vai mostrar, né, por onde que vai ser. Eu sou o Pedro, boa tarde. Seguinte, eu vi vocês sendo muito otimistas, vocês dois aí no caso, sendo muito otimistas a respeito da produção, certo, da bateria e da inserção dela no mercado hoje no off-grid, certo? Foi bem debatido aqui hoje à tarde. Aqui no Goiás a gente tem um problema muito frequente com relação a produtores de leite, quando acaba a carga da rede, né, o on-grid, e acaba tendo um desperdício muito grande. Muitos clientes acabam questionando a gente a respeito da inserção de um sistema híbrido. E eu vi sendo comentado aqui, vocês têm alguma previsão e noção de como que será feito, se será baixado essa taxa de importação, como que vai ser quando vier? E apesar disso, a respeito do prazo também, né, se já tem alguma estimativa. Vamos lá. Você colocou bem, tá? O processo, a gente entende muito a questão de que, em alguns momentos, não dá para falar só que é bateria fotovoltaico. A gente está falando de uma questão híbrida. Aquela usina que eu te mostrei no Acre é híbrida. Aquele projeto que eu te mostrei também, do ponto de vista em Luiz da Magalhães, também é híbrido. Tem um diesel lá, eu tenho que tentar potencializar aquilo da melhor forma, onde que o diesel pode ser um backup. Então, a gente já tem essa solução, ela já é viável economicamente. De novo, a gente está fabricando bateria no Brasil, né? A gente já está, como o Marcos falou, a carga tributária é alta ainda, mas a gente acha que começa a ser competitivo para alguns tipos de aplicação. O que a gente precisa fazer é o seguinte, né? Eu brinco que tem 3 fases. A gente sair daqui, tá certo, do PowerPoint, para ir para o Excel fazer conta. Tá certo? Como é que a gente pode fazer conta e ver como é que expara viável economicamente. E o outro, pensar. O grande desafio aqui não é só colocar a bateria, é pensar no comissionamento e operação. Como é que é esse modelo de operação que a gente vai fazer do ponto de assistência de maneira conjunta. Tá? Então, já acho que assim, está na hora, né, do ponto de vista de pegar aplicações críticas, tá certo, off-grid, e tentar entender esse modelo. Tem coisa mais crítica do que uma torre da TIM, do ponto de vista de sistema. E eu tenho um caso muito interessante que eu costumo dizer. Hoje vocês viram o caso aqui do seu Vicente. Vocês viram o caso do seu Vicente aqui, apresentado pela Energisa, né? E a gente tem muito caso muito bacana de sistema off-grid que a gente colocou até essa provocação chamada Sempre Luz. Nós temos uma comunidade no Amazonas, que a Fernanda é uma moradora da Ribeirinha, ela comprou um freezer para investir em picolé. Tá certo? Tem coisa mais perecível que picolé no freezer. Tá certo? Isso prova a confiabilidade do sistema. Tá certo? Então, a questão de confiabilidade, como é que a gente consegue de confiabilidade, quanto que eu quero de autonomia, qual é o meu sistema principal, vai ser, tá certo, fotovoltaico, com quanto de autonomia de bateria, o diesel entra em qual circunstância, aí a gente vai planejar isso de maneira conjunta, estamos abertos, né? E o que o Marcos tem provocado bem. A taxa de importação está alta, mas esquecem taxa nesse momento, tá? A gente viveu oscilações aqui terríveis de taxa de importação. É que é o seguinte, vamos colocar um componente um pouquinho maior, muito rápido. Isso tudo foi feito na época da Covid. Imaginou se não tivesse Covid aqui, né? O que a gente podia ter feito mais? A gente está com dólar único, né? 4,60. Quem atualiza o dólar de hoje? Não sei quanto. 4,66, beleza? Frete é um problema ainda. O grande problema que o Marco comentou agora é outro, tá?
as baterias automotivas que a Tesla fazia globalmente era do 3 componentes chamados NMC, níquel, manganês, cobalto. A Tesla definiu que ela vai virar para LFP. O desafio hoje, tá certo, é competir com a indústria automotiva. Como é que eu garanto suprimento de célula na China para trazer no Brasil? A gente traz a célula e fabrica aqui. Mas a gente tem feito aí alguns projetos, mesmo com Covid, mesmo com dólar a 5,60, viável. Estamos abertos aqui, Pedro, né? Procura a gente aí, temos muito interesse aí de tentar ver como é que a gente consegue colocar esse Excel e essa engenharia para funcionar, ok? Só complementando, realmente, aquilo que a gente viu no mundo off-grid é que o projeto precisa ser dimensionado conforme a necessidade do consumidor. A gente precisa entender a curva de carga para fazer esse dimensionamento da forma mais econômica possível. A gente vê que essa viabilidade existe, mas a gente também vê que são projetos altamente customizados, né, conforme a necessidade. Novamente, o convite está aí, vamos sentar e ver como fazer acontecer esses projetos. E reforçando o seguinte, foi anunciado aqui que o Marcos é um dos maiores especialistas em armazenamento do Brasil, não é isso? Eu diria que ele é do hemisfério sul. Tá? E é um super parceiro nosso, muito mais do que mostrar tendência aqui, né? O Marcos ajudou a gente a colocar esses ESS em funcionamento, né, Marcos? Então, estamos abertos aí para desenhar esse projeto de maneira conjunta, né? E o Marcos pode ajudar muito nessa engenharia. Mais uma contribuição, muito obrigado pela contribuição de vocês. Eu sou o diretor da Forte Leve Solar e, ainda falando sobre armazenamento, nós temos um projeto aqui em Anápolis em que a gente comprou o direito de fabricação de um armazenamento térmico, de um armazenador térmico de energia, que é israelense, e a gente é o primeiro do Brasil, a gente colocou aqui, então fica pertinho de vocês, para funcionar na cogeração, né, que a gente tem os nossos aquecedores lá no processo de caixas d'água mesmo, né, que é a unidade que a gente tem em Anápolis. Então fica o convite também para vocês que quiserem conhecer. Acho que é uma coisa que está bem do lado aqui, achei apropriado fazer uma colocação. Como é que você chama, desculpa? Leonardo Diniz. Leonardo, vou marcar de lá sim, é um processo com as pedras, não é isso? É pellets, né? Isso. Não, o Bigen são rochas, né? Isso. Especiais. Eu quero muito conhecer, eu conheci o projeto, super inovador aqui, vamos ter um papo, quero lá conhecer sim. Super interessante. Pode falar, na hora que a gente sair aqui, a gente troca um cartão. Obrigado. Perfeito, muito obrigado. Mais alguma pergunta aqui de vocês? Boa tarde, Adivino, Nacional Energia Solar. Sou admirador também de off-grid. Eu queria saber como é que está pensando a reversa desse processo. Se é difícil, descarte, como é que vai ser isso? Que vai ter muitas baterias e se o futuro não vai ser igual o plástico que a gente tem hoje, contaminando mares e outras coisas mais. É uma excelente pergunta, excelente pergunta. Comenta um pouquinho depois, Marcelo, por favor, se complementa. Vamos lá. Depois desses 5 a 6 mil ciclos, alguma coisa vai acontecer com essa bateria, evidentemente. Tá? Primeiro, do ponto de vista legal, hoje, todo mundo que coloca em circulação uma bateria, independente de qual for a tecnologia, assume a responsabilidade pela sua reciclagem, pelo seu descarte. Então, essa parte, pelo menos a nível conceitual, está muito bem tratada. Aquilo que a gente vê com baterias, novamente, de lítio especificamente, passo atrás. Chumbo temos hoje uma cadeia de reciclagem. Então vamos olhar o lítio, que é aquela tecnologia que mais cresceu. O que acontece no lítio? O que acontece com ela depois desses 5 a 6 ciclos? Primeiro, essa bateria ela não morre, tá? Ou seja, ela fica degradada com uma capacidade remanescente de 60% a 70%, mas isso significa que ela ainda pode ter uma utilidade. Então, o primeiro conceito que a gente vê é a chamada bateria de segunda vida. Em um dos projetos P&D que a gente tem feito na UFSC, em Floripa, onde a gente basicamente extraiu células de lítio que rodaram uns 200 mil quilômetros em Nissan Leafs, uma frota de Nissan Leafs, que já tinham somente uns 60% a 70% da sua capacidade, dependendo do veículo, do perfil de uso, e a gente reconfeccionou eles para um sistema estacionário, eles devem durar mais uns 5 anos, provavelmente. Mas, invariavelmente, a gente vai chegar no ponto, a gente vai ter que abrir essa célula e fazer alguma coisa com esse material. Esses processos de reciclagem, de recuperação, eles existem, tá? Eles só ainda não aconteceram numa escala
industrial mesmo, principalmente aqui no Brasil, porque até agora a frota de baterias a serem descartadas é muito pequena. Tá? A gente está tendo na nossa empresa hoje o problema de descartar 2 módulos defeituosos. A gente está tendo uma maior dificuldade para fazer isso. A gente vai provavelmente devolver para o fabricante na Alemanha. Tá? Mas esses processos, eles existem, eles precisam, eles serão industrializados na medida que esse mercado cresce. A gente tem processos onde você consegue recuperar, não 100%, mas uma boa porcentagem do lítio. Você consegue separar os demais materiais, que é o grafite, basicamente, e você faz uma reciclagem do plástico e do cobre. Então é um processo que, claro, não é perfeito, nenhum processo de reciclagem é perfeito, mas ele existe na medida que esse mercado vai crescendo, ele vai ser estabelecido. Então, uma pergunta que a gente recebeu da nossa plateia virtual, e como o nosso tempo aqui está aos poucos acabando, eu queria aproveitar e ler aqui a pergunta do Rinaldo Rocha, que é Nelson aqui para ti. Tá? Rinaldo escreveu aqui: com relação a sistemas híbridos de fotovoltaicos em mercado livre, quais os índices médios de economia possíveis e quais os desafios que estão sendo encontrados para estas soluções híbridas? Gostaria de comentar um pouco? Ok, é pouco confusa aí a pergunta, né? O sistema híbrido, né? Não é híbrido, né? Que na realidade não é híbrido, né? É um sistema totalmente único, exclusivo, né? A geração híbrida é quando a gente tem 2 fontes ou 3 fontes operando aí na mesma cadeia. Mas um dos fatores principais de viabilidade, vamos chamar assim, acho que talvez é onde ele quer chegar, de viabilidade econômica do mercado livre, um dos pontos principais está aonde a gente vai fazer a instalação junto à carga, né? Ou seja, que essa indústria, esse consumidor, ele vai se beneficiar de alguns itens, como perdas do sistema, né? Porque a maioria geralmente é consumida junto com o processo, então ele economiza isso, economiza impostos, né? Porque não vai para a rede, né? Nós temos algum caso aqui que nós estamos estudando, que está sendo entrar em operação, que é o grid zero, né? Ou seja, vai ser produzida toda a energia, não vai exportar nada, mas isso só serve para aquelas empresas eletrointensivas que trabalham 24 horas, 365 dias por ano, né? E essa é uma indústria de vidro, né? Então, que a gente está fazendo esse estudo e vai ser muito interessante, porque vai ser grid zero, não vai sair nada, e então essa aí é uma economia muito grande aí para o cliente, né? Quando a gente fala em vacina do mercado livre, você ter ali 20%, 30% de sua carga, do seu consumo, né? Isso é bem interessante, porque o consumidor livre, ele vive sempre numa incerteza futura, apesar das comercializadoras, quando vai oferecer esse produto, garante um desconto de 20%, 30% na tarifa de energia, mas se ele não comprar essa energia na época certa, ele pode estar pagando até mais caro do que o cativo. Eu conheço vários e vários exemplos, como eu falei, a gente já tem uma larga experiência nisso, e principalmente para pequenas empresas que se aventuram ao mercado livre, que não tem uma gestão bem ajustada, né? Mas eu acredito, Marcos, que seria mais ou menos isso aí, né? Quer fazer alguma consideração, Marcos? Eu vi que você estava tentado. Acho que você leu meu pensamento. Perfeito. A gente, para encerrar, primeiramente eu gostaria de agradecer pela participação, né, pela resiliência de ficar conosco aqui até o finalzinho, último painel. Eu sei que tem sido um dia muito longo, então muito obrigado a vocês todos. E eu acho que o único ponto final que queria fazer é o seguinte:
aqueles colegas que viram o comecinho da Solar, eu sou um desses cabelos brancos, né? A gente viu lá em 2012, 2013, será quando que vai ficar viável? Será que em algum momento a gente consegue conquistar a viabilidade do fotovoltaico no mercado livre? Vejam onde estamos agora, e vejam o grau de maturidade da discussão que estamos tendo hoje, né? Arranjos tributários, sofisticação cada vez maior no financiamento, na engenharia dos projetos. A nossa viagem no armazenamento, ela está mais ou menos lá no ano 2012, talvez 11, né? Então, tem muita coisa para fazer, mas com altíssima probabilidade a gente verá uma frente de crescimento muito parecida. A gente vê, por que eu digo isso com tanta confiança? Porque a gente vê que está acontecendo no mundo afora. Quando você, por exemplo, anda hoje pelas feiras do setor na Europa, como a Intersolar, na verdade a Intersolar Munique deveria ser chamada Interstorage, porque tem muito mais parte de armazenamento do que do solar. Então, isso vai ser uma frente que, como sempre, vai ter aqueles desafios iniciais, como sempre vai ter aquela curva de aprendizado. É bom ser cético, fazer as perguntas pertinentes, ter a mente aberta também para novas tecnologias, e não só correr a trilha que todo mundo corre. Mas, para mim, tanto como o crescimento da solar fotovoltaica é um caminho sem volta, o crescimento do armazenamento também é, porque a fonte precisa, e os consumidores que cada vez querem ter mais autonomia e mais controle do seu consumo de energia também precisam. Então, nesse sentido, convido vocês de embarcar conosco nessa jornada e a gente fazer acontecer esses projetos. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer ao Marcelo, o Marcos, o Nelson, pedir para que vocês se sentem ali na primeira fila. Na primeira fileira, a gente está quase terminando, mas eu quero convidar 2 pessoas aqui para fazer as considerações finais, tá? Então, eu chamo ao palco, nesse momento, o presidente executivo da Absolar, o Rodrigo Sawaia, e o coordenador estadual da Absolar no Mato Grosso, Tiago Viana, que vai falar essas últimas palavras para vocês. Desculpem, pessoal, preciso só de um segundinho aqui. Muito bem. Gente, que dia, né? Começamos cedo, tivemos aqui inúmeras apresentações muito interessantes, tivemos um certo panorama histórico da evolução da energia solar na região centro-oeste, e começamos a olhar para várias oportunidades do futuro. O evento de hoje, para nós, ele é um marco importante, porque com esse tipo de proximidade, a Absolar chega junto de vocês para acompanhar o dia a dia do mercado e do setor nos estados onde vocês atuam, né? E a ideia é que todo ano nós possamos ter edições do nosso encontro regional no Centro-Oeste, em estados diferentes, quer dizer, acompanhando a evolução e também engajando as autoridades. Vocês viram aqui nesse palco representantes do governo do estado de Goiás, da prefeitura. Esse é o esquenta para o que vem amanhã. Amanhã nós estaremos justamente com o governo do estado para falar de licenciamento ambiental, para falar de aprimoramentos para o licenciamento ambiental, e também com a prefeitura, para propor e recomendar o desenvolvimento, assim como existe o programa Goiás Solar, de um programa Goiânia Solar, com incentivos no IPTU, no ISS, para reduzir os custos de quem faz negócios aqui no município e para aumentar o mercado e o interesse dos consumidores de fazerem uso dessa tecnologia. Então, com ações como essa e ajudando a trazer para vocês aqui na região um pouco da visão global, da visão nacional, da visão regional, a nossa ideia é poder ajudar no dia a dia de vocês no mercado e no setor, né? Para mim foi uma experiência fantástica, Tiago, porque essa é a nossa segunda edição. Então nós tivemos uma primeira edição que foi sucesso em Curitiba, para a região sul, né?
E aqui eu diria que o sucesso foi redobrado. Público maior, chegamos aqui a mais de 300 pessoas, 600 acompanhando online. Tivemos uma presença sólida de autoridades, um interesse cada vez maior também do mercado em estar com a gente, né? E um ambiente, de novo, como é bom, né, estar presencialmente, encontrando as pessoas, trocando cartões, conhecendo as oportunidades, os produtos, as soluções que são trazidas. Faz falta, né, ter um evento presencial para a gente trocar, e não só o evento nacional uma vez por ano, mas aqui na região também. Então, para nós foi um prazer enorme, eu acho que foi sucesso essa nossa edição, e do começo ao fim, inclusive com essa inovação de ter um momento cultural, trazendo um pouco de música de qualidade para vocês na abertura, né? Ficamos muito contentes de estar proporcionando esse momento para vocês, que não seria possível não fossem nossos parceiros que viabilizaram esse evento também. Então, nosso agradecimento a todos, e queria ouvir as suas considerações, as suas palavras, Thiago, a respeito dessa nossa edição do AB Solar Meeting Centro-Oeste. Boa tarde, pessoal. Sei que foi um dia extenuante, né? Muita informação, vocês vão sair daqui meio zonzo com tudo que foi falado aqui hoje, mas faz parte. Para mim, Rodrigo, é uma honra muito grande estar participando desse evento. É meu primeiro evento aqui representando a AB Solar. Eu que assumi a coordenadoria lá do Mato Grosso tem menos de um ano, então é um aprendizado, é uma curva de aprendizado muito grande estar próximo a vocês e ver o trabalho que está sendo desenvolvido a nível de Brasil. É impressionante ver o desenvolvimento do sistema e também ver o engajamento que a AB Solar tem em todas as pautas, em todos os estados, a preocupação que todos os componentes têm de estar junto, de estar perto, de estar ajudando, desde o integrador até os distribuidores, os importadores, participando ativamente de todo o setor. Tá? Então, eu queria deixar aqui parabéns a todos os participantes aí da AB Solar e também aos parabéns aqui aos goianos, ao pessoal do Centro-Oeste, de mostrar que está imbuído em estar aprendendo, em estar antenado no que está acontecendo, né? É importante o histórico que foi trazido também para a gente estar sempre antenado no que veio, no que está acontecendo, no que está para vir. Né? Foi muito oportuna essa questão do storage, porque a fotovoltaica está vivendo praticamente seu primeiro ciclo. Né? No Brasil, a gente está simplesmente no ciclo de geração. Ainda nem começou o ciclo ainda de storage. Né? A storage ela vem, é a segunda onda, é natural. Você precisa ter um pouco de geração instalada para começar a querer desenvolver investimentos de storage. Né? E também, à medida que as mudanças regulatórias vão acontecendo por causa da carga de geração que vai sendo implementada nos países, a necessidade da storage ela é intrínseca a esse próprio desenvolvimento. Então, mais uma vez, ressalta a necessidade de eventos como esse, né, da gente estar fazendo uma distribuição do conhecimento, fortalecendo o networking, porque a gente tem possibilidade de sinergia muito grande entre as empresas que estão operando em diversas facetas do mercado, em diversas regiões. Né? E à medida que o mercado vai se desenvolvendo, essas possibilidades de sinergia vão se transformando em fusões para que haja um fortalecimento e um amadurecimento do mercado como um todo. Né? Então, eu acho que esse evento foi maravilhoso, é um sucesso e vem para reforçar aí o caminho de todos da fotovoltaica no Brasil. É isso. Excelente. Obrigado a todos, pessoal. Então, pessoal, como vocês viram aí, a energia solar cresceu muito, né, na última década e caminha para ser protagonista da energia no Brasil e no mundo. Isso ficou muito claro hoje. E vocês todos são parte dessa história que nós estamos construindo no presente, que nós vamos consolidar com certeza aí cada vez mais e no futuro muito próximo, tá? Dizer para vocês que o AB Solar Meeting é um evento da Associação Brasileira de Energia Solar. Tá, esse evento vai ficar gravado, depois vai para a plataforma, né, da AB Solar no YouTube, então vocês vão poder rever se precisarem ali reforçar alguma coisa, tá bom? E dizer para vocês que foi um prazer enorme estar aqui com vocês durante esse dia todo, um evento tão grandioso, tão enriquecedor como esse. Quero agradecer a presença de todos que estiveram presencialmente e os que estiveram também remotamente, né, foi igualmente engrandecedor, e dizer para vocês que a AB Solar, já deixar aqui para vocês o convite, né, que a AB Solar
Absolar já vai ter aí mais um evento, né? Já está agendado. A próxima edição do Absolar Meeting vai trazer informações sobre a região norte, gente. E vai ser em Manaus, tá? No dia 28 de junho. Então, se programem e compareçam, tá? Até mais. Um bom finalzinho de dia para vocês, uma boa sorte e um futuro próspero para todos nós. E até a próxima.